Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, 2 horas e 11 minutos. Aqui a gente já traz os principais destaques do mercado financeiro nessa sexta-feira, repercutidos aqui com o nosso time. Eu, Felipe Nascimento, também temos aqui o Alexandre Cabral e hoje presença do Ale de Lara aqui com a gente. Muito bacana a nossa conversa, a gente vai ter uma conversa aqui sobre commodities e se você tem alguma dúvida, qualquer dúvida de iniciante a professor ou a pós-graduando em commodities, pode trazer aqui que o Ale de Lara vai responder para você. O Cabral também está preparadíssimo, ele veio super aquecido e super com vontade de responder nossas perguntas. Hoje o dia está bastante movimentado e principalmente a gente comenta a respeito dos dados de emprego lá nos Estados Unidos. Queria até falar com o Cabral sobre isso, porque a expectativa é uma coisa, sabe aquele meme? Expectativa e realidade? A expectativa era uma coisa, a realidade veio muito mais forte e bateu muito mais forte nos analistas do mercado que estavam projetando a alta no emprego. E claro, isso acaba mexendo com o mercado, com expectativas e de como o Federal Reserve vai se comportar daqui para frente. A gente também fala sobre a movimentação, né, que o mercado acaba tendo depois daquelas falas do presidente Lula a respeito de autonomia do Banco Central e expectativas, metas de inflação. Basicamente sobre isso que vamos conversar hoje. E aí, já aproveitando que o time todo está por aqui, dá um alô aqui para o Alexandre Cabral e para o Ale de Lara. Muito boa tarde para vocês. Sejam bem-vindos. Boa tarde, Cabral. Boa tarde, Ale. Tudo em ordem? Boa tarde, Felipe. Obrigado pelo convite. Boa tarde, Cabral, todo mundo que está assistindo. Foi eu que te convidei. Muito bacana, muito bacana. Pô, é brincadeira, malandro. Fala aí, meu povo, beleza? Sexta-feira. Daqui Cabral, a pouco... Daqui a pouco? Vambora. Daqui a pouco vai embora. Aí voltamos segunda, não. Você trabalha hoje, segunda, terça, sábado, domingo. Até a próxima. Não, domingo você não faz nada, né? Domingo você fica olhando o Vicente da aula. Um suporte. O problema é ver o Vicente, né? Tem que prestar Pessoal, atenção. o Vicente está dodói. Nós estamos preocupados que se ele, por acaso, perder 8 ml de água, ele desidrata, mano. Tá tomando soro, então. Não, tem que tomar soro assim, mas não pode tomar mais de 10 ml de soro não, senão fica muita água no corpo. Tem que tomar Aí ele começa a ficar inchado. Ai. Cabral, vamos lá, que o tempo urge, já são 2h14, a gente tem muito assunto aqui. Antes da gente entrar efetivamente na questão das commodities aqui, Ale, só queria repercutir com o Cabral a história do payroll, né? Expectativa e realidade. Sabe o que me lembrou, Cabral? Não sei se o exemplo é bom, mas você falando lá ontem a respeito do leilão do Tesouro, que ofereceu muito e não vendeu nada, me lembrou ao contrário. O payroll se esperava um tanto e veio muito acima. Pô, alguma coisa não encaixa na minha cachola. Desalinhado o que era expectativa, o que é realidade. Alguma coisa não encaixa, não sei. Tipo assim, vaga de trabalho tá 11,01 milhões em dezembro e 517 mil pessoas contratadas. Já algo não encaixa. Literalmente algo não encaixa. Ou isso vai ser revisado ou a economia americana tá bombando de um modo que... Sei lá o que o Banco Central vai fazer com esses juros. Para mim, eu acho que tem revisão para mês que vem de alguma coisa. Ou de quantidade de pessoas, vagas disponíveis ou de gente contratada. Pô, o ADP foi quanto? 170 mil, 120 mil? Como é que o Pierrot vai ser 517, mano? Não casa, né? Não casa. Alguém aí errou a conta. Alguém aí tá com o dedo gordo. E o que foi mais contratado foi hospitalidade. Pô, hotel em janeiro, isso for para receber gringo, né? Porque janeiro é mês comum nos Estados Unidos. Pô, então, não sei. Agora tem um detalhe, né? O que mais foi contratado foi mão de obra barata. Isso também contrata e descontrata em 2 tapas, né? Porque mão de obra barata você repõe fácil. O que é mão de obra barata você repõe fácil? O balconista do McDonald's, você repõe fácil.
porque não é um trabalho mega especializado. Então, desde 517, 400 mil foi hospitalidade. Então, é gente que a economia americana ficou mal é demitido em 2 tapas. Mas mesmo assim, eu acho que tem número aí que não está se falando. Não faz sentido os números. De verdade, não faz. Não, e aí, na quarta-feira, né, toda aquela expectativa e conversa de pode ter chegado no pico, vai cair a inflação e a economia está até desacelerando um pouco para poder... Todo mundo pensando até mesmo, de repente, quando que o Fed vai começar a cortar juros e vem um negócio desse, não... Um negócio desse pressiona a inflação de serviços e não de bens, né? Então, a inflação de serviços ela pode ser que ela não suba, mas demore a cair. Demorar a cair significa o discurso do Powell, né? Juros retos durante muito tempo. Então, não tem, assim... pode ser que ele não precise jogar os juros para 6, mas ele parece 5,25 ou 5,5. Isso vai ficar reto meses. Diferente do que o pessoal está apostando no CME, né? O CME está falando, acho que está em queda já esse ano. Continua falando em queda. Eu vi tem umas 2 horas, deixa eu ver agora aqui. Mas aumento nas próximas 2 ali é praticamente consenso, né? Nas 2 próximas reuniões, março e maio. Esse maio virou hoje, né? Depois do número de hoje. E fala em queda em setembro. Acho que é... Qual banco central do planeta vai subir juros em maio e vai cair juros em setembro? Nenhum. Só da Turquia. Que o presidente do Banco Central, o presidente da República, o time lá do Jorge Jesus tomou um sacode e ficar com raiva ele muda os juros. Jorge Jesus está comandando o principal time da Turquia, né? Ô, Ale, aí a pergunta para você é a seguinte... esses dados, né, quando a gente fala de dados econômicos, de taxa de juros, inflação e tudo mais, acabam impactando, influenciando de alguma forma na expectativa das negociações que a gente vê no setor de commodities. Eu pergunto a respeito dessas mais negociadas e tudo mais, acaba impactando na expectativa? Sim, Felipe, com certeza. Começando pelo lado dos estoques, que sempre vai ser, a gente fala, a mão fraca do mercado com relação à oferta, vão ser os estoques. Porque há um custo para você formar estoque e você manter esse estoque armazenado. Há tanto custo de armazenagem física, você coloca num depósito, tem que pagar diariamente, quinzenalmente, mensalmente aquele espaço que você está tomando, e também há o custo de oportunidade no mercado. Então, você reter um produto que poderia estar em circulação com taxa de juros elevadas, você começa a perder dinheiro, mesmo deixando de ganhar dinheiro, você começa a perder dinheiro. Então, com exceção da Argentina, todos os outros países do mundo que possuem estoques de commodities, isso incluindo o Brasil, Estados Unidos, China, você começa a ter uma elevação de juros, começa a ficar muito cara essa formação de estoque. Então, quem tem esse estoque tenta acelerar a venda porque é mais lucrativo você vender o produto, mesmo que talvez não esteja num cenário tão favorável, e aplicar esse dinheiro numa renda fixa. No Brasil, ainda acima de 13% a taxa de juros é excelente. Quanto que a commodity tem que valorizar durante um ano para você segurar ela para comercializar lá na frente? Por que a Argentina é exceção? Por causa da volatilidade na moeda de câmbio. Então, ali o produtor argentino, o comerciante argentino prefere manter esse estoque da commodity, já que ela é indexada ao dólar, e ele faz uma reserva colateral em dólar, utilizando a commodity como garantia. Precisou vender, ela vai aproveitar o dólar, porque na Argentina tem essa... mas é o único país que tem essa característica mesmo de manter estoque. Outra coisa é que, basicamente, o trade de commodities, o comércio global de commodities, ele é apoiado no crédito. Sempre que você tem uma elevação de crédito, encarece as operações de commodities. Se não é possível repassar esse valor através dos prêmios de exportação, dos diferenciais, você começa a reduzir o volume das commodities que estão sendo negociadas. Você vê a ACC reduzindo o volume de ACC, o volume de empréstimo, o volume de vendas a prazo. Então, isso afeta todo o mercado, todo o fluxo. Por isso que quando a gente vê um aumento dos juros, vê um aumento do DX, que é um aumento do dólar, e isso impacta negativamente basicamente todas as commodities do mundo, com exceção daquelas que estão com um balanço muito, muito ruim. Nesse caso, nesse momento específico, a gente não tem nenhuma commodity nessa condição aí com balanço extremamente prejudicado. Algumas apertado, mas nada que uma leve elevação de preço já não consiga regular o mercado.
Quero te explorar os Estados Unidos agora. Setor de serviços bombando. Então significa que o americano não está comprando micro, mas está indo se divertir. Tá? Você pega o setor de bens, está meio patinando, caindo. Saiu hoje confiança do consumidor do setor de serviços veio na lua. Isso significa que ele vai a mais restaurante, ele vai a mais hotel, então ele se desloca, ele consome combustível e ele come. O quanto isso pode atrapalhar a exportação ou importação brasileira? Deixa eu melhorar minha pergunta. Parte considerável não. No auge da confusão da Petrobras, se esse ranking não mudou, a gente comprava gasolina, o grosso da nossa gasolina dos Estados Unidos. Sim. Não sei se esse ranking mudou, tá? Essa economia americana bombando, primeiro falando de gasolina, a gente poderia ter dificuldade de comprar gasolina dos Estados Unidos? Ou eles produzem tanto que dá para consumir, mesmo com esse aumento de serviços, e vender para o Brasil? Não, ela não teria dificuldade, porque por mais que a economia esteja bombando, eu acho que em relação à expectativa que ela deveria estar desacelerando. Se nós comparamos, com exceção da pandemia, né, que foram 2 anos ali muito terríveis com relação à circulação de pessoas por causa de lockdown. Mas ela está basicamente no mesmo nível que estava em 2019, 2018 e há essa produção. Quando que você tem um aumento de gasolina, que é o que encarece o petróleo, acaba elevando os preços da gasolina e acaba afetando o nosso preço de paridade de importação aqui, é no mês de junho, mês de julho, que é o início do verão, as férias de verão no hemisfério norte, principalmente nos Estados Unidos, e você tem uma elevação no número de viagens. Então, toda a circulação de pessoa agora, ela é regionalizada. É a pessoa que sai da casa, vai para o escritório, vai para um supermercado, para um restaurante, para uma lanchonete. Em julho, no dia 4 de julho especificamente, o aluno sai da costa leste e vai para a costa oeste, normalmente vai de carro. Então vai fazendo ali a Rota 66, vai passear com os pais. Então esse aumento de viagens acaba sim influenciando daí na demanda da commodity. Fora isso, nós temos uma sazonalidade normal, uma sazonalidade até de baixa agora aí entre o mês de março, mês de abril seria o fundo sazonal de baixa de gasolina, de petróleo, ele começa a subir, setembro tem outra sazonalidade de baixa e no final de ano tem uma sazonalidade de alta no retinol, por exemplo, óleo de aquecimento e o gasóleo por causa da Black Friday e Natal. Mas essa circulação aí com a economia supostamente bombando acima da expectativa não tem potencial para puxar o consumo além daquilo que é normal mesmo para o período do ano. E comida? Carne? Comida, se há ainda geração de emprego, você tem um aumento do consumo de carnes, proteína, e há um aumento também no consumo de óleos vegetais para a preparação desses alimentos. Então agora nós começamos a olhar para o balanço de soja, balanço de milho, o ciclo pecuário, balanço de oferta de proteína nos Estados Unidos. E aqui nós começamos a entrar num problema. Os Estados Unidos, na temporada passada, ele teve uma perda de produção na soja muito grande, em torno de 6 milhões de toneladas em relação à expectativa. Então, aquilo que era para ser 122, 123 milhões de toneladas, veio 116 milhões. Pega o número de exportação, que está forte, está parecido com o ano passado. Há um indicador chamado commitment, que é aquilo que já está comprometido para a exportação, incluindo o que foi embarcado, mais o que falta embarcar ainda. O programa norte-americano, que começa dia 1º de setembro e termina dia 31 de agosto, já está com 85% desse commitment concluído. Então, nós temos de fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto para exportar mais 15%. Então, é um programa realmente que está consumindo muito a soja norte-americana. O óleo de soja, assim como o farelo, o maior player global, exportador global, é a Argentina. E a Argentina está vindo pelo 3º ano consecutivo de laninha, e o laninha lá veio com violência, dá para dizer assim, porque é uma seca muito grande, uma estiagem muito forte, um calor muito forte. A Bolsa de Rosário chegou a anunciar que estima perdas na safra de milho entre 50% e 80%. De soja, o USDA trouxe uma redução para a Argentina no último relatório de 5 milhões de toneladas, mas esta semana o adido dos Estados Unidos, do USDA, na Argentina, colocou a safra em 36 milhões de toneladas. São 9 milhões a menos de toneladas do que está no relatório oficial do departamento.
Então, essa falta do complexo de soja com origem no principal exportador, que é a Argentina, vai impactar os preços, está impactando nos preços. Até hoje, se você olhar as commodities agrícolas, uma das únicas que está subindo é o farelo de soja. Então, isso acaba encarecendo o produto lá nos Estados Unidos também de maneira global, porque deve aumentar a demanda lá desses dois produtos. Então, se está gerando emprego, há pessoas circulando, comendo em restaurantes, comendo McDonald's, comendo outros lanches, você aumenta o consumo de óleos vegetais. O principal dele é o óleo de soja lá nos Estados Unidos, aí vem o óleo de canola, mas tudo acaba tendo no mínimo uma sustentação de preço. Lembrando que é uma sazonalidade de alta ainda para commodities agrícolas lá no mercado doméstico americano. Ô Cabral, você está nesse assunto dos Estados Unidos e a gente viu aqui os dados do payroll, a renda do trabalhador também aumentou, né? Isso mexe também, Ale, com essas expectativas aí, já que é mais dinheiro circulando, mais procura, mais demanda. Sim, sim. O consumo de uma commodity alimentar, uma commodity agrícola, ela é relativamente estável. Quando que há um aumento do consumo? Quando há um crescimento do PIB, uma melhora dos termos de troca, melhora a renda e você tem um aumento baseado nisso daí. Você não tem um crescimento muito grande, mas você tem, por exemplo, geração de emprego e melhora a renda, há mais consumo de café em escritório. Você troca carnes de proteína branca, frango, carne de porco, já começa a comer carne vermelha, melhora o consumo de carne de boi, carne bovina. Então, esse aumento da renda, junto com essa geração de emprego que está nos Estados Unidos agora, tem o potencial de elevar um pouquinho o consumo, o que em outros períodos do ano não teria esta condição. Agora, nós temos que associar também com a oferta dessas commodities para ver qual que é esse aumento que ele pode ter. Mas, no mínimo, ele vai sustentar os preços e vai colocar um pouquinho de aumento no consumo, sim, por essa condição de melhora do poder aquisitivo da população americana. Só não aumenta o café com o Cabral, né, Cabral? Eu não tomo, então, de boa total, mano. O Cabral não aumenta o café, não. Diga lá, Cabral. Deixa eu tirar uma dúvida aqui, peraí. Dúvidas aí. Nós estamos fazendo um ano da guerra. Um ano da guerra daqui a 21 dias. Isso. 23 ou 24, eu não lembro se foi 23 ou 24. 24. Então, nós vamos fazer um ano. Passado um ano... Deixa eu ver aqui, janeiro de 22. O petróleo não saiu do lugar. Foi, bombou, foi na altura e voltou pro ponto. Deixa eu ver o rublo. Rublo. E não tá indo. Tá, então achei petróleo quanto isso. Por que o petróleo não saiu do lugar? Mesmo com toda e qualquer bloqueio europeu de compra em relação à Rússia? Porque houve aquele espasmo de mercado. Eu lembro que no dia da guerra, vocês estavam ao vivo aqui e eu estava no WhatsApp com o Cabral, meia-noite, monitorando os preços do petróleo. Eu falei, qual eu pego? Tem tanto código que eu tô maluco em saber, assim, gás, então tinha uns 30 códigos. Eu falei, que gás eu pego, maluco? E naquela noite ele bateu $100 ali, que era a expectativa que já tinha no mercado. Depois ele fez aqueles espasmos lá, foi para $140 e aí ele começou a voltar. Dia 5 de dezembro, o último agora, 2022, a União Europeia implantou a proibição de compra de petróleo russo por via marítima. Agora, dia 5, domingo, entra a proibição de compra de óleo diesel, gasolina e outros derivados também. Isso, teoricamente, tinha que trazer uma escassez de oferta de produto no mercado, principalmente lá na Europa, porque a principal origem dela não está podendo vender. Mas não foi proibido a Rússia de produzir e nem de comercializar. A comercialização está proibida nesse eixo entre Estados Unidos e União Europeia. E a Rússia, apesar de ter reduzido a produção, e foi uma redução importante, ela saiu de 15 a 16 milhões de barris por dia, está ali em 10, 11 milhões de barris por dia, ela segue produzindo e segue exportando. E as exportações que não estão indo para a Europa, estão indo para a China, estão indo para a Índia. Mais recentemente, ali na última semana, assinaram com o Cazaquistão para aumentar o fluxo por lá. Como ela está proibida de operar no derivativo, as negociações vão diretamente no mercado físico.
Então você tem uma inundação de petróleo na Ásia, que são os maiores importadores globais hoje, que é o petróleo russo com desconto. Porque no mercado físico, você negocia o derivativo como um benchmark de formação de preços, mais um prêmio de exportação, ou que no petróleo chama-se diferencial, e você tem a venda do petróleo. Então, se o Brent está negociando a 80 e o petróleo russo está com um desconto de $30, por exemplo, a China está pagando $50 efetivamente nesse petróleo. E essa é a condição da China, da Índia e de outros países da Ásia. Então, todo o petróleo russo que ia para a Europa está indo para esses dois países. Não passa pelo derivativo, a China compra menos em origens tradicionais, tanto que a Arábia Saudita perdeu o posto de maior exportador, nós não temos o volume que acabe puxando os preços do petróleo, nem nos Estados Unidos e nem na Europa, o petróleo Brent. As negociações estão acontecendo, então, no físico. Só que aquele petróleo que saía do Oriente Médio e ia para a China não está tendo cliente. Está sendo destinado um pouco para a Europa, mas não tem como comparar o consumo europeu com o consumo chinês. Então a Arábia Saudita está reduzindo seus prêmios de exportação para tentar atrair novamente o cliente. Então ela vai tentar competir com a Rússia na venda de petróleo para a Ásia. Então ela também tem que reduzir o seu preço para tentar atrair cliente. Então a conclusão que nós tiramos nesse momento é que há um excesso de oferta de petróleo no mercado. Quem que está se beneficiando? China e Índia. Porque ela compra petróleo com desconto, leva para o seu território, refina. Qual era o principal problema que nós conversávamos, o mundo conversava, a questão de 2, 3 meses atrás? A capacidade de refino nos Estados Unidos, capacidade de refino na Europa. Então esses dois países estão comprando petróleo barato, refinando e vendendo os derivados para os Estados Unidos e para a Índia. A semana passada foi noticiado que a Índia está batendo recorde de exportação de diesel e gasolina para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos e a Europa continuam comprando o derivado de petróleo russo, só que ele está sendo processado não na Rússia, na Índia e na China. Então, é um cenário perfeito para os dois países. Você tem um excesso de oferta de petróleo no momento. É possível ver isso através da curva de futuros. Quando você pega os vencimentos do petróleo para os próximos 8 meses, vocês vão perceber que os preços mais longos estão mais altos do que os preços mais curtos e uma curva em carry mostra que o mercado está equilibrado do ponto de vista de balanço entre a oferta e a demanda. Aí eu te faço uma pergunta. Tá mais barato hoje europeu comprar combustível do que antes da guerra ou tá mais caro? Mais caro. Mais caro porque houve uma escassez de oferta desse derivado no mercado. Então o preço subiu. Mas hoje não está sobrando? Petróleo, não derivado. Tá, então... Mas muito mais caro? Olha, ele reduziu da máxima, né? O barril do diesel, por exemplo, nos Estados Unidos chegou a ser negociado a $200 o barril. Agora reduziu. Deve estar por volta de 130, 140. E quanto era antes? Tem ideia? Por essa faixa de preço. Então significa que a inflação de combustível na Europa zerou? Zerou. Já zerou. Até o do próprio gás natural já zerou. Então, teoricamente, a guerra para efeito de combustível zerou o efeito, não tem mais efeito. Mas por essa condição. Se tivessem embargado a Rússia do comércio global, isolado ela no comércio global, como eles tentaram fazer, retirando do SWIFT, proibindo embarques de marítimos, empresas, os P&I Clubs, que são aquelas seguradoras de embarcações, não fazendo os seguros para a Rússia, isso sim, a gente teria um cenário de escassez de produto, mas isso não aconteceu. O embargo está centrado nos 27 países da União Europeia, nos Estados Unidos e o restante do mundo tem comprado, tem conseguido embarcar. Essa é a vantagem chinesa. Eles têm navio, eles têm seguradora, eles têm resseguradora, têm portos, conseguem fazer operações de transferência de petróleo de um navio, que um VLCC que transporta 2 milhões de barris, eles conseguem transferir de uma maneira simples para navios menores e distribuir na própria Ásia esses navios menores, esse combustível de maneira fracionada. Então não está faltando produto no mercado, está faltando produto em alguns mercados e está sendo suprido com derivados vindo de Índia e de China principalmente. Então não há escassez no mercado. Então, só para concluir, que aí o Felipe vai para a pergunta. Eu tô com uma dúvida aqui. Então, a Rússia vendia para a Europa 10. Um exemplo bem hipotético para dar. Sim. Agora ela vende para a China 8 e a China vende para a Europa 10. Isso. Então, o 2 de lucro da Rússia virou 2 de lucro chinês. Exatamente.
Só que aí a gente coloca 20, 30 dólares por assim, barril. é só para poder dar um exemplo para fechar minha cabeça. Não, é que para o pessoal perceber o tamanho do lucro que a China está tendo, a Índia e a China estão tendo nesse momento. Fechou. Ou seja, mingou Rússia, tá pondo dinheiro no bolso. A Europa não ficou mais caro, agora, né? E a Rússia que está pagando o pato. Mas tem a página 2 também, né, Ale? Que agora tá essa questão do teto do petróleo russo, né? Ainda não, parece que não entrou em vigor, mas que tá às vésperas de entrar em vigor. Isso aí a Rússia falou que não vai vender se puser limite. Aí é mais um tiro no pé da Europa. A Europa ela está tentando sufocar a Rússia, mas como que ela vai sufocar se a China consegue fazer um câmbio direto, por exemplo, com a Rússia? Consegue negociar yuan, rublo, consegue achar outras alternativas para sair do SWIFT. Como embargar embarques nos portos russos se a China tem os navios que conseguem embarcar, se ela tem as seguradoras que conseguem cobrir esses navios, elas têm as resseguradoras que conseguem fazer a colateral para essas seguradoras e a China não está embargada. E quando você processa um produto, e quem é do comércio exterior vai saber do que eu estou falando, você muda a classificação fiscal do produto. Porque o petróleo é um produto. Se você refina aquele petróleo, você vai produzir quase 6 mil itens. Os principais são gasolina, óleo diesel, óleo de aquecimento, querosena de aviação, o gás liquefeito de petróleo. Só que isso são outros produtos. E a venda desses outros produtos para a Europa e Estados Unidos não estão embargados. Então, a Europa não está solicitando um certificado de origem da matéria-prima pro diesel que está sendo vendido para ela. Os Estados Unidos também não. Então, o fluxo segue normal, só mudou geopoliticamente a maneira de se negociar. Mas as negociações continuam acontecendo. E a OPEP, nesse rolo todo? Se está sobrando, e se reunir no final de semana, aquela reunião mesmo churuca, não a grandona. E Sim. não está fazendo nada por quê? Essa é a pergunta. Por quê? A OPEP é a Organização dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo. Ela vem controlando basicamente o mercado do petróleo desde o fim de Bretton Woods, lá na década de 70, no choque do petróleo com o fim da indexação do ouro. A Rússia, ela veio participar da OPEP, que se tornou a OPEP+. Embargaram a Rússia. Ela está vendendo o petróleo com desconto para sobreviver. Já que ela tem menos clientes também, ela tem que vender para quem compra. Então é um benefício amplo ali, mas a Rússia está sendo levemente penalizada. Só que agora começa uma competição entre a OPEP e a própria Rússia pelo mercado chinês. Então a Arábia Saudita está reduzindo os seus diferenciais, os seus prêmios de exportação do petróleo para tentar atrair o comprador chinês novamente. E a Rússia também tem que vender esse petróleo com desconto. Até quando a Arábia Saudita, que é basicamente o líder da OPEP, o maior produtor, o maior exportador, a economia mais forte do grupo, vai seguir tranquilamente levando o seu comércio de petróleo globalmente? Quando que ela vai tentar também sancionar ou colocar alguma medida restritiva à Rússia ou tirar a Rússia da OPEP também? Porque se ela continuar da maneira que está, ela vai começar a perder share de mercado. Então eu acho que o principal ponto, olhando para o mercado do petróleo, ela está relacionado à relação agora dentro da OPEP com a Rússia, que foi anexada nos últimos anos. Eu acho que é aí que tem um barril de pólvora para ser acompanhado. Qual o preço do petróleo da Arábia? Qual o preço para fechar o fiscal? O Golfo Pérsico, a Arábia, ela negocia 5 tipos de petróleo. E ela negocia também por derivativo na Bolsa de Londres, ou Brent, ou Murban, e principalmente tem uma bolsa muito importante ali em Oman. É uma das principais bolsas para o petróleo, é na Bolsa de Oman, não tem como especular, por isso que fala-se pouco. Ela negocia desde o petróleo super pesado, que tradicionalmente tem um desconto em relação ao petróleo Brent, ao petróleo super leve. Então você tem um petróleo sendo negociado a menos 2 dólares face ao Brent, até um petróleo sendo negociado a 9 dólares e 50 acima do Brent. Vai depender se é um petróleo muito pesado ou um petróleo mais leve, se ele é doce ou se ele tem muito enxofre. Não, a dúvida é, a gente já bateu altos debates ano passado que falam que o custo de petróleo, de extração do petróleo árabe é por volta de 6 dólares. Mas como a Arábia não tem imposto, como a Arábia não tem vários custos da vida, ela joga tudo pro petróleo, o petróleo faz parte do fiscal da Arábia. Tá lá, Aramco,
ela está dentro do resultado fiscal da Arábia. Então, o resultado fiscal do Brasil está lá, a soma de ICMS, PIS, COFINS, ISS, etc. A soma do resultado do governo russo é o quanto ele vende do barril de petróleo. O barril de petróleo está no balanço do governo russo. E eu me lembro que era 90 e alguma coisa, eu estou muito louco. Ele tem uma variação ali, 78 até 93 nos picos ali de preço, mas é por volta de 80, vamos lá, 80, 85 dólares. Esse seria o break-even do petróleo. Para poder ele ter ficar zero. Nem superávit, nem déficit nas contas Exatamente. públicas. É muito caro. O custo da operação é barato, mas, como você trouxe muito bem isso dali, precisa ser vendido acima de 80 dólares para ter algum lucro. Por isso que ela fica controlando. Vai ter uma queda na demanda, uma queda no consumo. Vou cortar a minha meta de produção. Vou cortar. E daí o mundo fica nessa expectativa para ela tentar controlar os preços e ela quer petróleo acima de 80 dólares. E eles mesmos já falaram isso. E vem... Desculpa. Não, é isso que eu ia falar. Eu lembro nas últimas reuniões que era isso mesmo, que o preço mínimo que eles aceitam é 80 dólares. Passou disso, eles já começam a mexer na produção. Vem cá, os Estados Unidos está recomprando aqueles 180 que ele mandou para a rua, quer dizer, não sei se chegou a mandar tudo, pelo menos foi a promessa, para recompor... Estoque estratégico. Estoque estratégico? Não, ainda não. Eles estavam esperando uma queda para 64, 65 dólares e essa queda não veio e pouco provável que venha tão baixo. Apesar de eu achar que o petróleo ainda pode cair mais um pouquinho até março, abril, antes de retomar a alta, mas eles não estão fazendo a recomposição do estoque estratégico ainda. Está 74 agora o futuro. E eles precisarão recompor, porque o estoque estratégico ele é uma norma da Agência Internacional de Energia. Todo país que é associado à AEIE, ele tem que manter em estoque estratégico 90 dias de uso, baseado na capacidade de importação. E o estoque estratégico ele foi criado para garantir um eventual desabastecimento. Então teve um problema na OPEP, cortaram 100% da produção. O estoque estratégico consegue fazer a oferta, manter essa oferta de petróleo durante um período para tentar, aguardando que as coisas se resolvam. Mas o Joe Biden usou esses estoques estratégicos de forma comercial para tentar controlar os preços. E não deu certo, porque nós estávamos com uma inflação de oferta, não uma inflação de demanda. Então, agora o petróleo está caro, ele vai precisar recompor em algum momento e talvez isso comece a ser recomposto no segundo semestre, em agosto, setembro, quando nós tivermos mais uma sazonalidade de baixa, a depender de como que será o consumo no verão norte-americano. Mas os Estados Unidos ainda vai ficar bem impressionado com relação à oferta de petróleo durante algum tempo. Isso tem penalidade? Sim, só que agora está feita uma exceção, paga-se multa. Agora está com uma exceção devido à condição de mercado, né? Devido a todo esse estresse de mercado, com pandemia, guerra, a Agência Internacional de Energia abriu exceções. Fechou. Eu tenho mais, mas vamos lá, Felipe. Vai que você tem alguém no chat tem, que eu não estou olhando o chat. Não, o chat tem, o Anderson tem, mas aí muda de petróleo para cobre. Vamos continuar no petróleo aí, depois a gente faz essa aqui. Os 10 maiores produtores de petróleo do mundo, 3 são democráticos: Estados Unidos, Canadá e Brasil. Por quê? Como assim? Por quê? Porque o petróleo é causador da ditadura ou a ditadura veio por acaso o petróleo estava embaixo? Eu acho que é coincidência. Porque Arábia, Rússia, China, Iraque, Emirados Árabes, Irã e Kuwait. É coincidência, porque se você tira um mapa das bacias de petróleo do mundo, a Arábia Saudita, por exemplo, 100% do território dela é uma bacia de petróleo. 100%. Então o Oriente Médio ali, a parte do Golfo ali, é praticamente uma bacia enorme de petróleo. E nas Américas aqui, a costa brasileira tem petróleo onshore, em terra também. Os Estados Unidos têm uma bacia muito grande, Permian, que é no Texas. O West Texas Intermediate, que é o contrato da WTI, e essa bacia de Permian, que é no noroeste do Texas. E o Canadá tem uma bacia que começa lá em Alberta e ele vem até os Estados Unidos. Então é uma coincidência. Agora, o trade de petróleo, que começou lá na década de 60, 70, ele era muito diferente do que era hoje. Os contratos futuros de petróleo vieram depois da década de 70 para facilitar um pouco o mercado. Antes existia o que nós chamamos de mercado de Rotterdam. Tudo acontecia lá.
E as grandes tradings do mundo, eu me esqueci o nome da principal agora, mas ela se dividiu, virou Vitol, virou Trafigura e virou Glencore. Eles praticamente faziam manejo de todo esse petróleo globalmente. Tanto que quando houve o choque de petróleo na década de 70, o petróleo custava $2 o barril. E ele veio para $40 em pouco tempo. Chegou a ser construído um oleoduto que vinha de um país muçulmano islâmico, passava por Israel, no acordo entre os dois países, para não precisar cruzar de navio. Isso é uma história. Esse oleoduto, só que era um oleoduto que era operado por algumas poucas empresas. Muitas guerras civis nesses países foram financiadas com dinheiro do petróleo. Então ia o trader sênior de uma grande empresa lá, de uma trading house, para o Oriente Médio. Existiam 2 grupos, como hoje, por exemplo, tem na Síria, na Líbia, e elas financiavam os aliados que poderiam liberar a venda daquele petróleo. Então, sempre a negociação geopolítica do petróleo ela foi complicada. Hoje é mais fácil por causa dos derivativos. Mas parte daquela negociação que acontecia na década de 60, 70, início da década de 80, começou a acontecer novamente por causa do petróleo russo. Então, você instala, vou usar o nome como exemplo, uma Vitol, por exemplo, que é talvez a maior trader de petróleo do mundo. Em vez dela negociar pelo trading hub que ela tem na Suíça ou na Holanda, ela tem um hub de negociação na Malásia ou em Singapura, que são mais isolados, são mais isentões com relação a embargo, com relação a sanção. Ela compra o petróleo do hub da Indonésia, por exemplo, na Rússia, manda um navio chinês para lá, um navio desse de VLCC, embarca 2 milhões de barris, esse navio vem para o seu território, ela troca esse petróleo ou transfere para um navio menor, 500 mil, 400 mil, 600 mil barris, esses navios menores são chamados Aframax, e ela vende esse petróleo fracionado daí, como é uma outra exportação, ela dá entrada em importação, outra exportação, documentos novos, invoice da Indonésia, um conhecimento de embarque de uma embarcação diferente, um navio com nome diferente, categoria diferente, e manda para Japão, manda para Vietnã, manda para Singapura, manda para quem consome petróleo. Então, isso era feito na década de 70. Talvez o pessoal mais veterano do chat lembre de um projeto da ONU chamado Petróleo por Comida. Quando o Iraque foi sancionado, que não poderia vender petróleo, a ONU, por causa que a população estava passando fome, liberou a venda do petróleo. Mas os depósitos eram feitos numa conta na Suíça, da ONU, e a ONU comprava alimentos e mandava para o Iraque. Funcionou lindamente na teoria. Daí a embaixada do Iraque na Suíça começou a cobrar uma comissão para poder vender para as trading certas. Então, uma trading ia lá, pagava $1 milhão numa conta do governo iraquiano na Suíça e ela tinha a cota de compra de petróleo. O valor principal cota, ia para a ONU e ela vendia a cota. Que isso, mano. Foi essa história que você me contou que demorou 20 anos para os muçulmanos saber que eram sócios de Israel? Sim. Eu não consigo entender até hoje como os caras esconderam. Acho que os dois sabiam, mano. Isso vai em alto escalão, né? Porque você vê uma tubulação, um pipeline passando lá, você não sabe quem que é o dono daquilo. É igual esse que tem de gás natural da Bolívia para o Brasil. Quem que é o dono desse? Aqui é fácil de saber porque só tem a Petrobras que pode importar, né? Tem uma outra empresa só, mas é a Petrobras que domina esse mercado. Mas suponha que fosse um mercado aberto, como é os Estados Unidos, por exemplo. Se você vê um pipeline como o Colonial, que sai do Texas e vai pela costa leste, ali para a Flórida, para Geórgia, Carolina do Sul, Carolina do Norte. Quem que é o proprietário daquele pipeline? Não tem como saber. E o proprietário era uma empresa europeia. Só que ele passava pelos 2 territórios. É muito louco isso. E o cobre? Até o Anderson Carvalho. Ale, Cabral, qual a importância de acompanhar o cobre? Cobre é a segunda commodity mais importante do mundo, só perde para o petróleo. E vem um pouquinho à frente do milho. E o cobre está ligado tanto a ciclo econômico, atividade industrial, ganhou muita força agora com a chegada dos veículos elétricos, então faz parte no processo de eletrificação. Então, quando nós falamos até em urbanização, infraestrutura urbana, o cobre está lá associado.
E o cobre também é concentrado na mão de poucos exportadores. Nós temos basicamente o Chile e o Peru como grande exportador. Há algumas minas também na África, mas a África ela vive problemas geopolíticos, problemas políticos domésticos, problemas religiosos, guerras civis entre grupos diferentes que torna-se muito difícil você operar lá na África, precisa de muito investimento. Aí você começa a ver juro caro, é difícil fazer investimento, muita incerteza. Tem que virar sócio do governo, que nem Angola. Todos os países são assim. Angola é uma beleza. Você vai abrir um kitnet, tem que virar sócio do governo. Pelo menos era na época que eu estava lá. Não, é assim até hoje. Então você tem Chile e Peru controlando o mercado de cobre. O Chile vinha com um governo mais liberal, mais de direita, fomentando produção. Entrou um novo governo, já caçaram licenças ambientais e projetos que já estavam aprovados, que entrariam em produção. Então você começa a ter uma limitação na produção de cobre. Quando você olha para o derivativo, desde outubro, novembro, o derivativo já deve ter subido ali uns 35%, 40% nesse período. Porque o mercado financeiro ficou animado com as notícias de reabertura da China, teve o feriado na China agora, o Festival de Primavera, agora a China voltou do feriado, vai retomar a atividade industrial, o mercado se animou. Mas quando você começa a olhar mais para dentro da China, começa a ver como que está o consumo da China, aí você começa a olhar ordens de produção para exportação, ordens de produção no mercado doméstico, PMI de manufatura, você começa a ver que todos os índices estão piorando. Como o derivativo acabou subindo bastante, e como eu comentei no início ali, toda commodity é negociada por um derivativo e mais um prêmio de exportação, e no destino há um prêmio de importação, que você faz um cálculo de originação dessa commodity, da mesma maneira que o cobre subiu 30%, o prêmio de importação no físico na China caiu 80% desde novembro. Então, quer dizer, o mercado financeiro está mais otimista com a retomada da China, alavancando o consumo de cobre baseado numa oferta baixa, do que o mercado da economia real demandando efetivamente essa commodity. Então, há demanda sim, mas eu não vou pagar o preço do derivativo. Então, eu quero um desconto e eu estou reduzindo meus indicativos de compra e isso afeta diretamente o diferencial. Então, o cenário do cobre é mais ou menos esse agora. Até o comportamento do chinês ele acabou alterando, né? O chinês ele era mais investidor em imóveis do que em poupança. E isso daí mudou agora no último semestre, principalmente devido a essas incertezas. Vimos ali no finalzinho de 2021 a Evergrande, Fantasia, outras gigantes entrando em dificuldade, praticamente entrando em default, o governo tendo que ajudar, o governo reduzindo juros para a população, retirando impostos de transferência de imóvel, colocando dinheiro direto na economia, colocando dinheiro em banco, e mesmo assim a população não tem comprado porque ela está insegura ainda se é uma retomada efetiva realmente ou é uma retomada artificial vindo de estímulo monetário, impulso de crédito pelo governo chinês. Fora que também a urbanização da China já andou bastante, né? Nossa. Para acontecer tudo de novo. Desde o início dos anos 2000, do superciclo lá. Como, né? Não. Agora não, já foi. Para dar essa estimulada mais para o cobre. Não, agora só não. se estimulasse mais o housing lá, sem esses problemas de Teria que retomar a economia assim, de maneira sustentável. Mas como que a China vai retomar, Felipe, a economia agora, se ela é uma fábrica? Ela demanda a matéria-prima e exporta manufaturado. Se Estados Unidos e Europa estão aí meio... Tirando esses dados que o Cabral falou, que possivelmente vai parar sob revisão, que se olha indicadores econômicos caindo, de repente vem uma porrada no emprego... Tá muito doido. Então, a economia, nós vemos que ela está com indicadores com retração econômica. Já não entrou em recessão, mas ela está reduzindo o ritmo. E eu acho que o principal problema desse mercado consumidor está no crédito. Era o que o Heraldo de Paola ele falou para nós numa live que nós fizemos no ano passado, e há mais de um ano que ele está monitorando justamente o problema de crédito. Como o mercado consumidor dos Estados Unidos também é apoiado no crédito, você começa a ter uma elevação de juros, você tem que refinanciar as hipotecas, cartão de crédito, carro e tudo mais que você compra no crédito com um juro muito mais alto. E isso daí chega uma hora que se você ficar pagando o mínimo do teu cartão de crédito, chega uma hora que trava. E o Heraldo tem há mais de um ano falando sobre isso daí, e eu acho que é mais ou menos o que está se desenhando agora. Então, a gente está se encaminhando para um problema de crédito para o varejo dos Estados Unidos, e isso tem reduzido o consumo. Então, para a China retomar, ela pode estar pronta para a retomada.
Mas ela só retoma efetivamente se quem compra os seus produtos também retomar. Deixa eu tirar uma dúvida que eu não sei se você vai saber, porque é uma micro detalhe. O quanto construção civil na China consome cobre, né, por tonelada? Sei lá, 40% do cobre que a China consome está na construção civil. Por quê? A construção civil lá empacou, depois do escândalo do ano passado. Então as pessoas estão com medo de comprar, com medo de entregar, com medo de perder emprego. Você tem uma noção do tipo, se a construção civil cair 20%, zilhões de toneladas anos de cobre vão deixar de ser consumidas? Não tem esse número. Não acompanho tão fundo assim o cobre. É só uma curiosidade que dependendo do que for, pô, é complicado. Mas é fácil de fazer essa conta. Se você pegar o estoque de cobre, aí você tem que estimar, procurar o estoque de cobre aí em plataformas profissionais. Eu vou até dar uma olhadinha saindo daqui. Se você vê o estoque, a produção global, a razão entre a produção global de cobre versus os estoques, você faz a razão entre os dois e você vê uma queda no qual é o percentual que ele vai movimentar no preços baseado numa redução da demanda e redução do consumo. E aí você consegue ter uma noção de qual que é esse impacto. Então, vamos estimular que a produção de cobre seja de 100 milhões de toneladas e você tem um estoque de 10 milhões de toneladas. Então, cada queda no consumo de cobre, cada 1 ponto percentual de consumo no cobre, quantos por cento impacta na oferta? E aí você começa a ver qual que é a relação que tem em relação a um determinado setor ou outro setor. Eu não tenho essa resposta pronta ainda. Não, é só curiosidade. Porque, pô, aí você afeta globalmente países que nos interessam. Se começar a dar problema no Chile, vão associar qual a capital do Brasil? Santiago. Aí a gente pode pegar de Reis de Barba alguma doideira aqui na visão do gringo, entendeu? Sim. Mas eu não tenho esse número aí pronto. Tá, não, fechou, sem problema. Fechou. É isso então, Ale. Obrigado, hein? Eu que agradeço. Show de bola. E amanhã tem curso? Amanhã tem curso. Qual tem curso? domingo. 9 Já horas. tá vendo? Já tem vaga? Tem vagas. Então tem fala vagas dele. ainda. Amanhã, o nosso curso Commodities, uma imersão para investidores. Então, tudo que eu comento na primeira hora do agro, comento aqui quando eu participo ao vivo ou remoto, nós vamos levar, eu e o Vicente vamos levar ensinando como fazer esses cálculos, onde encontrar esses dados, qual é a relação que o custo do frete internacional tem com a demanda por soja versus a oferta da Argentina e qual é o número que o preço pode se movimentar. A gente vai fazer toda esse cálculo, essa trilha para poder ajudar o investidor. Inclusive para quem não investe em commodities e quer aprender, mas aquele que também não quer investir em commodities, mas investe na B3, por exemplo, que é altamente ligada a commodities, ela vai aprender quais são as correlações, por exemplo, que o minério de ferro tem com a Vale, que o petróleo tem com Petrobras, com 3R, com Prio, o setor de açúcar tem com Raizen, com Cosan, o preço do milho vai impactar em margem de BRF, por exemplo. Você entendendo o mercado de commodities, você começa a entender o setor de commodities, incluindo as empresas correlacionadas. Então, há vagas ainda, é só entrar no site lá bmceducação.com.br/imersão commodities, que ainda dá tempo, ele começa amanhã, 9 horas da manhã, vai amanhã o dia todo com análise fundamentalista, domingo pela manhã, até 1h da tarde, mais ou menos, começamos a falar de derivativos e na terça-feira, de maneira remota, o Vicente vai mostrar como que montam-se posições, quais as estratégias, diretamente nas plataformas das corretoras, tanto nas duas corretoras que nós indicamos para operar lá fora do Brasil, e operações com contratos futuros, com ETFs, ETNs, opções e também empresas correlacionadas. Então, commodities, uma imersão para investidores, amanhã aqui na BMC News. Boa, Ale. O link está no nosso chat. No chat também está o João Vitor falando que já fez o curso, recomenda muito e ficou feliz. Maravilha. Porque ele reconheceu o Alexandre Cabral. Sensacional, hein? Amanhã eu devo vir com as meninas para jantar aí. Final da tarde eu devo aparecer. Vai trazer os cachorros. Patroa está longe. Né? Os cachorros Patroa, nesse momento, está em cima da Arábia. Cima da Arábia, né? O voo dela. Tá é muito doido. No destino. Ela saiu 3 horas da manhã e vai pousar 5 horas da tarde. Daqui a pouquinho. Isso pra mim é muito doido. É uma viagem no tempo, né? Caramba. É uma viagem no tempo. Ela saiu quase na quinta-noite e vai pousar no sábado à noite.
E daí na volta, ela volta no tempo. Ela volta no tempo. É muito louco isso. Voltar no tempo é mais tranquilo para você se encaixar no fuso horário. Ir contratempo, você fica muito louco na ida mesmo. Fica mesmo. Meu Deus do céu. Ale, É raro quem recupera bem. Cabral, desculpa te cortar, mas é que eu preciso fazer um intervalo aqui, 3 horas, 15 bola a bola. Daqui a pouco sobre a Oi, hein? Daqui a pouco, hein? Daqui a pouco vamos falar de Oi aí. Tá na porta da recuperação judicial? Interrogação. Daqui a pouquinho. A gente vai para um rápido intervalo e já volta a continuar com a gente. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Isso aí, estamos de volta aqui com o BMC Market, 3 horas e 2 minutos. Eu falei 2 horas, daqui a pouco o pessoal vai falar que tá gravado. O Alex está por aqui, o Helder, o Rodrigo Lopes, o Sulador Topeiro, o Perrone por aqui também. Olha o MPK aqui, o Daniel Bruno Seron falou que tem um cachorro para dar pro Cabral. Você quer, Cabral? O Eno tá por aqui, o Fabiano, o Elson, o Regis, o Joker, o Fábio, o Daniel, o Eliel Scott, o João Vitor, o Sandro, o Abner, todo mundo que nos acompanha, muito obrigado pela audiência de vocês. E claro, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreva pra gente bater nossa meta aqui. Hoje de manhã estava quase batendo os 465 mil, ainda não bateu, o que é isso, gente? Vamos se inscrever no canal, por favor. Ô Lilian, você nos acompanha, você já está inscrita, né? Mas continua, desinscreve e inscreve de novo. Brincadeira, não se desinscreva do nosso canal. O Piriá, a Valdinéia, a Daniela, a Lilian, o Dionei, o Luiz Fernando, todo mundo aqui com a gente. Continuem com a gente, porque agora a gente vai falar de Oi com o Nils Tahara, que é analista da Bendorf, está aqui com a gente, já para bater esse papo sobre essa empresa de telefonia que pediu ali uma tutela de urgência antecipada. A Justiça do Rio de Janeiro foi lá, aceitou esse pedido, que muita gente está falando que é um dos primeiros passos para um pedido de recuperação judicial. Nils, boa tarde para você. Queria entender um pouquinho como que uma empresa que sai da recuperação judicial em dezembro, em fevereiro, pode pedir novamente. Boa tarde, como que você avalia esse cenário? E o que é uma tutela, por favor? Boa tarde, tudo bem? Beleza. Então, primeiro obrigado aí pelo convite. A situação da Oi é uma situação bem peculiar, né? Eles saíram da RJ em dezembro, um processo que foi bem longo, durou aí cerca de 6 anos e meio. O grande case da Oi, né, que tinha muitos investidores que estavam aí apostando na tese de investimento dela, eram as vendas dos ativos que ela tinha, que ainda se tinha valor. Ela vendeu aí a parte móvel, vendeu também algumas participações na Vital, né, que é a ex-Infraco, que é a parte de rede neutra para fibra ótica, e mesmo assim ela ainda se encontra numa situação aí de grande endividamento. Então, basicamente, o que aconteceu
No dia 5 de fevereiro, ela tem aí algumas dívidas vencendo no valor que chega aí a 600 milhões de reais. Ela não vai conseguir fazer esse pagamento, então ela pediu aí essa tutela com o judiciário, né, para não pagar essas dívidas, que isso poderia desencadear também aí o vencimento automático de outras dívidas que ela possui. E hoje o balanço da Oi ele é bastante alavancado ainda, ela tem aí cerca de 29 bilhões em dívidas. E isso aí basicamente é praticamente um primeiro passo, né, para um novo processo de recuperação judicial. No processo o juiz citou também que ela deveria pedir uma nova entrada em recuperação judicial em até 30 dias, né? E aí vem um outro problema que pode até abrir precedentes para outras empresas no judiciário e eventualmente até elevar o custo do crédito para empresas como um todo, né? Que as empresas que tiveram aí nos últimos 5 anos em recuperação judicial não deveriam poder abrir um novo processo. Mas hoje é praticamente a Oi, para ela sobreviver, ela vai depender aí dessa entrada de RJ para poder voltar aí a renegociar com os credores e não entrar aí num possível processo de falência, né? Mas falando um pouco das dívidas da Oi, hoje ela é uma empresa que tem 29 bilhões de dívida, ela queima caixa, né? Então ela vem queimando caixa mesmo depois de todo o processo de reestruturação. Nos próximos 3 anos, só de litígios aí judiciários, a gente espera que ela tenha uma saída de caixa aí de cerca de 2 bilhões, né? Então é um valor bem significativo. E o único ativo realmente de valor hoje que a Oi ainda teria para vender, né, seria a Vital, a ex-Infraco. Recentemente ela teve um aporte aí da TIM, e com esse aporte aí, o valuation da Vital, hoje ele está aí estimado em mais ou menos 23 bilhões, isso valuation total, né? Mas tem uma parte ali que é cerca de 60% que é do fundo de infraestrutura do BTG, teve essa nova venda e a gente estima aí que ela deve chegar no ano que vem com uma participação de cerca de 30% na Vital, o que valeria hoje, nesse último valuation, cerca de 7 bilhões, mais ou menos. Ou seja, mesmo caso ela consiga vender essa participação de 30% aí que vai ficar remanescente, ainda não seria o suficiente para abater essas dívidas, né? E tem um outro ponto também que a gente esperava, que a gente espera ainda que a gente tenha aí um processo de IPO da Vital nos próximos anos, que poderia ser uma forma da Oi se desfazer, de vender esse ativo, né, numa oferta primária, mas não tem nenhum cronograma para que isso aconteça. Então a Oi realmente fica aí numa situação bem complicada, queimando caixa e não aí possivelmente dando default nas dívidas. Então essa tutela veio aí foi essencial, né? E eu vejo hoje a entrada na RJ como inevitável, praticamente. Vou fazer uma pergunta bem simples. Ela saiu da RJ não tem 2 meses. Se ela tinha uma planilha de Excel, a planilha de Excel dela estava dizendo: devo 600 milhões daqui a 2 meses. Não sei se eles tinham, vai que é que nem Americanas, não tinha um número lá, não estava na planilha. Mas se estava na planilha daqui a 2 meses, qual era a esperança delas? Da Oi? Conseguir rolar essa dívida? Pô, a Oi qualquer dia está vendendo o I. Ela está vendendo tudo, daqui a pouco vai ser O. Porque ela vai vender o I para alguém. Da onde ela ia arrumar os 600 milhões, meu Deus? Perfeito. Provavelmente ela estava tentando negociar essas dívidas, né? Não chegou a divulgar nada no mercado, mas a grande verdade é que o que tudo indica, né, é que a saída da RJ ela foi extremamente precipitada, né? No final do dia, quem autoriza essa saída é o juiz do processo, né? Então ele que autoriza isso, e parece ter sido bastante precipitado, né? É um pouco até talvez agressivo dizer isso, né? Que o juiz estava errado, mas tudo indica que foi uma saída precipitada e que não deveria ter acontecido. Tá, agora sobre a saída. Agora um terceiro assunto dentro desse rolo todo, que a Oi assim, é novela, mano. Cada dia é um capítulo. Lá na época da saída da RJ,
teve uma briga grande entre o Itaú e a Oi, onde o Itaú alegava o seguinte: tem uma cláusula lá do empréstimo, da debênture, de alguma dívida que a Oi tinha com o Itaú, que se a venda líquida ultrapassasse não sei quantos bi, tinha que pagar, antecipar o Itaú, que foi a venda para TIM, Claro e a Oi. A Oi alegou que o custo operacional da venda não atingiu essa cláusula, por isso ele não precisava pagar o Itaú e poderia sair da RJ. Essa história ainda está rodando, morreu, vai ter outro imbróglio aí. O que temos desse assunto específico, sabe? Provavelmente o que vai acontecer é que isso vão ficar tendo várias liminares no judiciário, né, que se chegue a um veredito final, mas isso vem em linha também com essa questão de de que ela não vai conseguir fazer os pagamentos dos serviços das dívidas dela, né? Então tem essas debêntures que é o caso mais urgente, por isso ela pediu ali a tutela, mas tem uma dívida bem grande aí que ela não vai conseguir pagar desses litígios nos próximos 3 anos. Então eu vejo a RJ realmente como essencial e ainda indo além hoje, né, que como tu falaste muito bem, que ela vendeu os principais ativos e realmente o que sobra da empresa são dívidas, né, e até o próprio Jacuski, né, da JGP, brincou no último ano que o iria sobrar para hoje seriam só os credores e a ação iria valer praticamente zero, né? E eu entendo que nós estamos caminhando para algo parecido, porque dentro dessa negociação com os credores, a saída mais óbvia, talvez, seria exatamente uma conversão das dívidas em ação, né? Então, os acionistas atuais seriam totalmente diluídos, né? A ação iria valer muito pouco, porque hoje a dívida da Oi é muito maior do que o patrimônio líquido. Nils, o nosso telespectador aqui, só o dia a dia, ele perguntou aqui, os valores que a Oi tem a receber em arbitragem, eles são suficientes para alguma questão aí para pagar alguns desses valores? Esses valores eles não chegariam a cobrir nem, se eu não me engano, é um valor que chega ali a cerca de 2 bi e eles não chegariam nem a cobrir essa dívida total, né? Se a gente considerasse mesmo com a venda da Infraco e com esses valores, ela ainda teria uma dívida que chegaria ali a cerca de 20 bilhões e que foi muito... O processo da Oi, ele até antes desse aumento muito rápido da taxa de juros, até faria algum sentido, né? Mas a gente saiu de uma taxa ali de 2% para uma taxa de 13,75%. Então, o serviço da dívida dela, ele aumentou muito, né? Exponencialmente, o que prejudicou muito esse processo que demorou, né? Mais do que deveria. Esperava que tivesse saído antes e talvez ela tivesse mais um prazo menor, um prazo melhor, né? Para renegociar isso enquanto ela não tinha esse serviço da dívida tão alto e a geração de caixa não estava tão negativa como está hoje, né? Então, se foi um outro ponto também que prejudicou bastante a Oi, né? A última, Cabral, que você tem aí? Tenho. A Oi tem solução? Essa é boa. Você é o presidente da Oi, sei lá, o principal homem da Oi foi chamado você. Fala pra Benda, tchau, tô indo pra Oi. E aí? Hoje, sinceramente, eu não vejo não vejo uma solução assim para Oi. O último processo que ele durou, esse processo de RJ que durou 6 anos e meio, ele era até mais claro porque tinham essas vendas desses ativos para serem feitas, né? Então tinha um projeto realmente de reestruturação da empresa. Hoje ela não tem isso, né? E provavelmente o novo processo para evitar a falência, ele deve ser bem prolongado também. Não, realmente, quem é acionista da Oi, eu acho que já passou do momento aí de se desfazer dos ativos. O que sobrar, eu entendo assim, num processo mais longo, deve ficar principalmente para os credores, e a solução seria um aporte de capital muito grande que permitisse
a Vital crescer, né? Que hoje é uma empresa, é a parte ainda, digamos, operacional da Oi, que é a rede neutra de fibra ótica, que ela faz contratos aí com outras empresas de telecomunicações. E seria, só que ela é um negócio que precisa crescer e precisa de investimento, né? Então, a solução seria ter alguém disposto aí a entrar com equity na companhia e fazer esse crescimento da Vital e, eventualmente, aí no médio prazo, realizar um IPO, porque a Vital é um negócio que tá bastante alta, né? Tem um crescimento, tem um aumento bem grande da penetração da fibra ótica nos últimos anos. Então, é uma empresa que tem crescimento, mas hoje a Oi não consegue investir nela porque ela não tem geração de caixa. Maluco. Então, eu comprei Oi a 20 centavos só para dizer que eu tenho. Só para poder falar, me ferrei junto. Só para não... Então tá arriscado eu perder meus R$200. Ferrou. E só tomo cuidado. Oi tem uma seita, tá? Falou mal. Fala mal da Oi, vão descobrir teu Instagram, vão descobrir o meu, do Felipe. Falar mal da Oi rola uma seita, mano. A companhia é uma... eu não sei se ainda é a maior, mas até pouco tempo era a que tinha a maior base acionária de pessoas físicas, né? Acho que isso já diz um pouco sobre essa seita. Boa. Ô Nil, só para encerrar, é claro que não vou te colocar nessa saia justa, né? Mas você acha que o preço que está rondando ali tá perto do justo? Tem como fazer essa precificação do ativo, olhar para a tela e se sentir confortável, desconfortável? Sendo bem sincero, hoje eu vejo um caso da Oi como bem binário, né? Hoje as ações deveriam valer, como eu citei, né, antes, muito próximo de zero, porque hoje a empresa basicamente é dos credores, né? Então praticamente só tem dívida lá, a dívida é tão grande que a ação, a parte do patrimônio líquido, ela deveria valer muito próximo de zero. E o que poderia mudar isso seria uma nova reestruturação bem sucedida da companhia, né, que provavelmente demoraria muito tempo. Então eu vejo um risco muito alto, um tempo muito grande, um custo de oportunidade muito alto para se investir nas ações da Oi, né, diretamente. Eu entendo que realmente algo que deve valer ali zero, e mesmo saindo de uma reestruturação não fica claro qual seria o valor da empresa. Provavelmente, tanto que o melhor investimento a ser feito hoje na Oi seria através de Vital, que é o que as outras empresas estão fazendo, né? O próprio BTG, que tem 60% aí da Vital. Arma na cabeça. Arma aqui, ó. Oi, Americanas ou IRB? Nossa, difícil, né? Por incrível que pareça, eu acho que todas essas empresas estão em uma situação bem complicada, mas acho que até por uma margem boa, quem ainda está melhor é o IRB, né? Isso não é recomendação de compra, tá, pessoal? Mas o IRB ainda tem saídas mais claras. Não é trader para compra, é trader arma na cabeça. Então, a IRB. Então tá bom. Maravilha. Valeu, meu amigo. Nils, obrigado, viu, pela participação aqui com a gente. Boa sexta, bom fim de semana para você. Até uma próxima. Muito obrigado, bom final de semana. Obrigado aí pelo convite. Sempre que precisarem, a gente, a Bendorf, está aqui à disposição. Um abraço. Fechou, obrigado. Valeu, abração. Nils Tarrado, Bendorf. Ô, Cabral, Nils falou que o preço justo é quase zero. Pô, isso vou perder meus R$200, né? mano. Antes de agrupar era abaixo de zero. Antes de agrupar era abaixo de zero. Então eu vou perder meus 200 conto, tadinho você vai ali, dos meus pega 200 conto. Um orelhão e leva pra casa, tá bem pago. Pô.
Ô Cabral, a gente precisa encerrar o nosso programa de hoje, O Vinha, dessa sexta-feira. como é que é? O Vinha veio? Vinha veio. O Vinha veio. E só deixar um abraço muito forte, apertado, pra Paula Moraes, que tava no chat aqui, falou pra falar o nome dela. Ah, chefa, A chefa Paula tava Moraes, aí. é. A chefa tava aí, ela falou assim, pô, vocês falaram o nome de todo mundo e não falaram o meu. Eu vou falar porque eu tenho juízo, Cabral. Eu também tenho. E ela tá com a Nicole lá em cima, preparando as cadeiras da aula de amanhã. Então, quer que eu leve a cadeira, chefe? Quer? Leva, Cabral. Quer? O que você quer, Leva, maluco? Cabral. Vem Leva, cá Cabral. também fazer coração. Vem, cabelinho da régua. Deixa o cabelinho lá. Deixa o povo te conhecer, cabelinho. Cabral. Pô, cabelinho é tímido. A gente precisa encerrar. Não vou mandar abraço pra você, cabelinho, não. Vá, para de Ainda falar tô do meu mal, ouvido. Ainda tô de mal. Cabral, a gente volta segunda-feira. Se Deus quiser. Senão a gente vai estourar o Top News aqui. Meu Deus do céu. Ah, a Paula tá no chat. Ah, Paula. Valeu, gente. Abraço, Cabral. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser, pessoal. Valeu, bom fim de semana pra você, pras meninas, pros cachorros e pra todo mundo que nos acompanhou. A Paula falou que tá do lado da Nicole, que quer que você vai subir lá pra pegar as cadeiras e leva um suco pra ela. Viu, Cabral? Se oferece... Suco? É. Paula bebendo suco? É isso aí. Tô abismado. Valeu. Valeu, agora com vocês. Forte abraço pra vocês. A gente volta na segunda-feira a partir das 2h da tarde com o nosso time completo aqui. Bom fim de semana, aprecie com moderação. Tchau. PMC News. Informação que gera valor.